do versículo 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as escrituras. E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo. Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E ele entrou para ficar com eles, e quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. E enquanto falavam isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz sejam com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhe disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas entre seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Até aqui, amém? Você fecha seus olhos um minuto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença ainda essa noite, Pai, entregamos esse momento a Ti, Pai. Entregamos, Senhor, essa palavra a Ti, Senhor. Que o Senhor fale conforme a Tua vontade, Pai. Que Jesus Cristo, nosso mediador, ó Pai, Ele possa, Senhor, ser o centro desse culto essa noite. E que a Tua palavra toque o coração da Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos traga uma nova esperança essa noite. Que o Senhor aumente a nossa fé, como diz a Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que cada um de nós, ó Pai, possa sair daqui abençoado essa noite, Pai. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida pela Tua graça, Senhor. Nós nos entregamos diante de Ti e entregamos esse momento a Ti. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido, provavelmente você já ouviu várias vezes palavras sobre esse texto. Ele conta a história de 2 discípulos de Jesus, dois homens que andavam com Jesus enquanto Ele estava aqui. E assim como todos os outros discípulos, quando Jesus morreu, esses 2 discípulos também se decepcionaram. Quando Jesus foi entregue, foi para a cruz,
Assim como todos os outros discípulos que se dispersaram, foi cada um para um canto, cada um foi tomar um rumo, esses 2 discípulos também não conseguiram se manter, também foram para cada um para os seus lados. E o que Deus falou comigo sobre essa palavra essa noite, é que nós, também como discípulos do Senhor, nós também como cristãos, nós também como pessoas que ouvimos a palavra de Deus, e temos ouvido Jesus, e temos ouvido a palavra de Jesus, assim como esses discípulos ouviam a Jesus face a face, e assim como Jesus explicava tudo para eles, e nós também temos ouvido palavras todos os dias. Nós temos a palavra de Deus nas nossas casas, nós temos a palavra de Deus na igreja, e temos ouvido tudo que Jesus pode fazer todos os dias. Só que parece que nos últimos dias, a palavra do Senhor tem entrado por um ouvido e tem saído por outro. Parece que nos últimos dias a gente tem até ouvido palavras, tem ouvido pregações, tem lido a Bíblia muitas vezes, mas parece que a gente não está conseguindo entender o que Deus está falando. A gente olha muitas vezes para a igreja, a gente olha para as nossas próprias vidas, eu olho para a minha própria vida, e muitas vezes eu estou como esses 2 discípulos aqui, eu estou voltando para Emaús, falando acerca de Jesus com outras pessoas, porque os 2 discípulos conversavam sobre Jesus, conversavam sobre o que estava acontecendo, e talvez nós muitas vezes estamos até falando com Jesus nas nossas rodinhas, estamos falando acerca de Cristo, estamos falando acerca do amor, acerca de Deus, mas nós não estamos entendendo as coisas, e estamos entristecidos pelo caminho, assim como esses 2 discípulos estavam. A Bíblia diz que esses 2 discípulos estavam entristecidos por tudo que estava acontecendo, e a gente tem visto nesses últimos dias que as pessoas, até os próprios discípulos de Cristo, têm andado entristecidos na casa de Deus. Parece que não conseguiram entender o que Deus tem falado nos últimos dias, e na verdade não é nem que talvez não consigam entender, mas criaram às vezes falsas expectativas, ou entenderam de uma forma e Jesus estava falando de outra, porque Jesus já tinha deixado bem claro que seria necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Isso tudo ele já tinha dito para os discípulos, mas parece que eles não tinham entendido isso, e quando Jesus morreu, passou o 3º dia, e eles começam a voltar para o caminho da casa deles, estavam saindo de Jerusalém decepcionados, e falando, já foi o 3º dia, parece até que algumas pessoas viram aí, que algumas mulheres disseram que viram um anjo, que diz que ele ressuscitou, mas nós estamos voltando para o caminho, e nós muitas vezes parece que a igreja de hoje, e é o que Deus falou comigo, para ser o centro dessa mensagem, que a igreja de hoje tem perdido a esperança, que nós, no Brasil, na igreja, que nós em todos os lugares hoje, estamos precisando de um batismo de esperança, estamos precisando ser revestidos de esperança novamente, porque parece que a gente tem ouvido as palavras, mas a gente não tem pegado elas e colocado no nosso coração firmemente, e falado assim, não, isso é a verdade de Deus para a minha vida, e eu não desisto enquanto eu não ver isso cumprido. Mas parece que a gente ouve a palavra, e a gente fala, que bonitinha, mais uma palavra, e tem seguido os nossos caminhos, até falando sobre Jesus, mas entristecidos no caminho, e não é isso que Jesus espera de nós. Ele não quer uma igreja entristecida, porque Jesus mesmo disse que ele vem buscar uma igreja vitoriosa, adornada, cuidada por ele, sarada e curada. Essa é a igreja que ele vem buscar, e não uma igreja entristecida, e não discípulos entristecidos. E o que chama a minha atenção é que esses discípulos, eles estavam andando pelo caminho, tristes, decepcionados, e eles vinham falando sobre Jesus, e o próprio Jesus começa a andar com eles. E se você não entendeu o que isso quer dizer, é que não importa o que você estava sentindo até o momento que você entrou aqui essa noite, que não importa se você veio esse caminho todo aqui sentindo-se triste, sentindo-se decepcionado, isso não significa que Jesus parou de andar do seu lado. Ele continua andando do seu lado para te apoiar em todos os momentos, porque esse é o nosso Deus. Ou você acha que o próprio Deus, que morreu numa cruz, entregou sua vida na cruz para te salvar, ele te abandonaria no meio do caminho?
Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E é isso que o Senhor quer colocar essa noite nos nossos corações. Que se você está aqui hoje, é porque Ele tem te dado vitória. E se você está aqui hoje, é porque a história sua continua. Ela ainda não acabou. A história sua continua. Porque você chegou até aqui hoje. Você vai sair daqui hoje e vai sair com uma nova esperança. Porque esse é o Deus da esperança. Porque a própria palavra diz que Jesus Cristo é a nossa esperança. E é isso que Ele quer trazer de volta para nós, porque nós estamos tomando muitos sustos, estamos tomando muitas burdoadas no caminho. O que acontece é que hoje em dia, como a pastora já tem dito muitas vezes, o amor tem se esfriado, e as pessoas, elas não mantêm as suas palavras. Hoje você vê pessoas que dizem assim: não, eu vou te ajudar, não, confia aí que eu vou te ajudar, e aí chega lá na frente, não te ajuda, e você se sente decepcionada, e as palavras das pessoas já não têm valido muita coisa, porque elas dizem que vão fazer algo, que vão te ajudar nisso, que vão fazer alguma coisa para você, e não fazem nada. E aí o que acontece diante de tanta mentira, diante de tanto engano, diante de tanta frustração? A gente acaba atribuindo isso até mesmo a Deus. E esses discípulos estavam atribuindo uma tristeza, a uma decepção. Eles estavam atribuindo-nos a Deus, porque eles mesmos disseram: a gente esperava, nós acreditávamos. Eles disseram no passado: nós acreditávamos que Ele iria remir Israel, que Ele seria o Redentor de Israel. A gente acreditava, mas Ele morreu. E aí os discípulos começaram a padecer de uma incredulidade. Eles começaram a voltar para trás. Eles deixaram Jerusalém e falaram: quer saber, vamos voltar para nossa casa, Jesus morreu, não tem mais o que a gente fazer aqui. E aí nesse momento onde eles estão voltando decepcionados, Jesus aparece para eles, porque Jesus não quer nenhum dos seus decepcionados. E nesse momento talvez você esteja aqui decepcionado, e Jesus essa noite Ele se manifestará, para que você saiba que Ele continua com você. E o que acontece então? Que eles começam a andar e Jesus aparece com ele, e diz que os olhos deles estavam como encobertos para não reconhecer. E talvez o próprio Jesus fez isso. Falou assim: vamos ver o que eles estão falando, vamos fazer um teste com eles. E aí os olhos deles foram encobertos, e Jesus começa a perguntar: o que vocês estão falando aí? E aí eles ainda falam: pô, você não sabe, você é o único cara que está aqui em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo, não é possível, você não está lendo o jornal não? Jesus, o Nazareno, foi entregue, Ele morreu. E ele começa a falar isso. E o interessante é que ele começa a dizer até a solução. Eles já começam a dizer assim: não, e hoje no domingo algumas mulheres foram ao sepulcro, só que chegando lá, ele não estava lá. E disse elas que eles encontraram um anjo, que falou que ele já não estava lá, que ele está vivo. Mas eles mesmos não estavam acreditando na própria palavra que eles estavam ouvindo. E é isso que é importante para você entender hoje. Não adianta você ficar aqui todos os cultos, ouvir a palavra e não acreditar nela. Os discípulos, esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles já tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham ouvido o testemunho daquelas mulheres que foram ao sepulcro e disse: Jesus está vivo, mas eles não estavam acreditando, e por isso eles continuavam tristes. Não adianta nada você estar aqui, você ouvir essa palavra e não acreditar nela, porque isso aqui não é palestra de motivação, isso aqui não é uma palestra, um tempo, uma palavra jogada fora. Isso aqui é a palavra de Deus viva e eficaz, a palavra que pode mudar todas as circunstâncias, a palavra que separa as intenções do nosso coração, e ela tem todo o poder para mudar a vida de qualquer um que nela crê. Mas o que precisa é você crer nela, porque a Bíblia diz que se você ter fé, se você crer, Ele vai fazer as coisas acontecerem. A Bíblia diz que você não tem que ver para crer, mas você tem que crer para ver. Se creres em mim, verás a glória de Deus, Ele disse. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Se creres na minha palavra, verás a glória de Deus. Mas nós não podemos mais ficar ouvindo cultos aqui, chegar amanhã a gente nem lembrar mais o que falou. É importante, nesses últimos dias, onde a situação tem ficado cada dia mais urgente, tanto no país quanto nas nossas vidas, onde há situações, tanto de relacionamentos pessoais, quanto financeiro, quanto em tudo na nossa vida, a gente tem que se agarrar muito em Cristo, porque Ele é a nossa salvação. A gente tem que entender que nesses dias, a palavra de Deus, ela é imprescindível para a nossa sobrevivência.
Se você não se agarrar na palavra de Deus, é o que vai acontecer, as pessoas começam a esfriar e começam a sair. Se você não crê na palavra de Deus, fica como esses discípulos que andaram com Jesus, mas não estavam crendo no que estavam ouvindo e começaram a ir embora, começaram a desistir, começaram a deixar para lá, porque eles não estavam conseguindo crer. A Bíblia diz que aquelas mulheres que foram ao sepulcro encontraram um anjo, e o anjo disse para elas o seguinte, falou assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês conseguem entender essa palavra? Muitas vezes nós, como igreja, estamos procurando a Deus nos lugares errados, estamos procurando entre os mortos aquele que está vivo, estamos buscando coisas de forma desenfreada, numa loucura, para tentar achar alguma coisa que possa preencher o nosso coração, mas a gente tem que saber que a única coisa que vai mudar realmente a nossa vida é essa palavra, é a palavra de Deus. Não adianta as pessoas orarem por você somente, não adianta você fazer 300 campanhas para as pessoas orarem por você, se você não crê, você não consegue ver. Mas a partir do momento em que você fala assim, não, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele ressuscitou, e que tudo que Ele falou vai acontecer, então o impossível começa a acontecer, porque através da palavra de Deus, diz a Bíblia que Ezequiel estava num vale, cheio de ossos secos, um vale onde só havia morte, onde tinha ossos secos, ossos que já estavam lá há muito tempo, e Deus chegou para ele e falou assim, você crê que esses ossos podem tornar a vida? E ele disse assim, Senhor, tu sabes. Ele falou assim, então profetiza para esses ossos. Deus, Ele diz assim, profetiza para as tuas circunstâncias, profetiza para as tuas situações. É a mesma coisa quando todas as pessoas que encontraram a cura, Jesus chegava e falava assim, a tua fé te salvou. Ele não disse assim, eu estou te curando, eu estou te salvando. Ele diz assim, a tua fé moveu a minha mão para te curar nessa hora. E é assim que Deus age. A hora que você tem fé e fala assim, Senhor, eu vou ver acontecer isso agora, então a mão de Deus começa a se mexer e chega até a tua vida e começa a mudar todas as circunstâncias. Mas tudo começa quando o teu coração põe a fé no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Não tem outra forma. Tudo começa com você. Tudo começa quando você crê. E nós, nesses últimos dias, estamos tendo dificuldades para crer. Devidas são as lutas, devidas às opressões que a igreja sofre, devido às opressões que nós sofremos nos nossos dia a dia. São tantas coisas que acontecem conosco que a gente tem dificuldade. A gente fala assim, nossa, mas faz tanto tempo que eu estou esperando uma coisa acontecer e ela não está acontecendo. Faz tanto tempo que eu estou esperando algo acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, Deus trabalha com o tempo. O tempo é nosso inimigo, mas não é inimigo de Deus, porque Deus, Ele se move na eternidade. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai aos 75 anos de idade. Você quer coisa mais impossível do que essa? Ele recebeu a promessa aos 75 anos, e quando uma pessoa de 75 anos recebe uma promessa de que será pai de uma mulher tão velha quanto ele, você fala assim, não, então se ele recebeu a promessa aos 75 anos, essa promessa tem que se cumprir até os 76, né? Porque já está em nível de urgência máxima, essa circunstância. Mas não, Deus não realizou a promessa aos 76, nem aos 77, nem aos 80, nem aos 85, muito menos aos 95 anos de idade. Ele foi conseguir ser pai, realizar a promessa do seu Isaac, do seu filho prometido, quando ele já estava com 100 anos de idade. Sabe o que isso significa? Que você, às vezes, você está contabilizando o tempo do teu jeito. Você está lá contando o tempo e achando que a tua causa, ela é urgente para ontem, mas Deus está olhando e está falando assim, não, meu filho, eu sei até onde você vai chegar, e eu sei que na hora certa, você vai saber o que fazer com o que eu vou te dar, com o que eu estou prometendo para a sua vida. Tem uma hora certa para todas as coisas, e é assim que Deus age, e Deus consegue agir no impossível e no sobrenatural, porque a Bíblia diz, o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, e tem mais, tudo é possível ao que crê. Então quando você une esses dois versículos, de que tudo é possível ao que crê, e que nada é impossível para Deus, só pode dar um resultado, é o milagre que você espera. É só isso que pode acontecer. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para Deus. Esse é a soma, que o resultado é o teu milagre.
Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele, para aqueles que o amam. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém sabe o tamanho da bênção que Ele tem para a sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode até estar imaginando. Eu estou imaginando aqui vou exemplificar em coisas materiais que fica mais fácil. Estou imaginando aqui uma Ferrari. Não, Deus vai me dar uma Ferrari. Só que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ele aparece com um avião para você, porque Ele é muito maior do que aquilo que você pensa. Quando você esperava uma coisa, Ele aparece com um helicóptero para você, porque Ele age muito além daquilo que você espera, porque a Bíblia diz que Ele é além, muito além, é muito maior. Em Jeremias diz assim, que nem olhos viram. Em Jeremias diz assim: eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Só um Deus de amor pode dizer algo assim. Só um Deus de amor, que além de te dar a salvação, que já seria o presente necessário para a tua vida, nada mais além da salvação já é o suficiente. Se Deus falasse, eu só vou te dar a salvação e mais nada, já seria ótimo, porque isso já é a garantia da vida eterna. E se você não sabe, a vida eterna é aquela vida no local onde você vai poder adorar a Deus 24 horas por dia, onde você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai chorar, nunca mais vai ter tristeza, nunca mais vão mentir, nunca mais vai ter decepção, onde lá é só glória, é só alegria, é só bênção de Deus. Você vai poder ficar do lado do teu Criador todo o tempo. Isso já seria o suficiente. Em 1 Coríntios diz que se nós esperamos de Deus somente nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis de todos. Sabe o que isso quer dizer? Que se tudo que eu estou esperando de Deus é o que eu posso viver durante os meus 70, 80 anos de vida aqui nessa terra, eu sou o homem mais miserável. Mas eu tenho que esperar, além de tudo que Deus pode fazer aqui nessa terra para mim, eu estou esperando também a minha terra prometida lá na glória, porque lá sim é o local onde eu vou poder descansar, porque Ele diz que lá eu tenho um descanso, e eu tenho uma casa para você preparada, e guardada, e fechada, e a chave está comigo, e a hora que você chegar aqui eu te dou essa casa. É a casa para aqueles que me amam. É o que Deus tem para você. Talvez se você me conhece há algum tempo, sabe que eu não sou não é o meu estilo de pregação esse tipo de mensagem. Não é o estilo de pregação onde eu me sinto mais à vontade falando. Eu sou muito mais, as mensagens que Deus coloca na minha vida são muito mais de confronto, de pancada, um negócio mais pesado. Mas eu também tenho que entender os tempos de Deus para as nossas vidas. E eu tenho que ser obediente àquilo que Deus fala comigo. E o que Deus tem colocado esse monte de versículo para trazer a tua fé à tona essa noite, é porque Ele tem visto que nós estamos esmorecendo, é porque Ele tem visto que eu estou esmorecendo. Sabe, muitas vezes eu me deparei nos últimos dias com circunstâncias que estão me desagradando muito, com situações que me trazem tristeza, que me trazem decepção. E sabe o que eu tenho feito? Nada. Sabe o que a gente tem feito? Nada. A gente tem deixado as coisas acontecerem. Aí você fala assim, não, mas você não está orando? Eu dou uma oradinha de vez em quando. Mas sabe aquela oradinha? Deus, não está legal isso aqui e tal, mas, sabe, é uma oração de que eu não estou acreditando que eu não vou mover um grão de areia com aquela oração, quanto mais um monte, que a Bíblia diz, que se você crer, você pode mover até montanhas, a tua fé move montanhas. Só que a fé que eu estava pondo nas minhas orações não movia nem um grão de areia. Eu falei, meu Deus. E quando Deus falou comigo com essa mensagem, e Ele já tem colocado ela já há algum tempo, eu estive pregando alguns domingos atrás, numa outra cidade, e Deus já colocou, não foi bem esse texto, não foi bem essa palavra, mas a revelação era a mesma, era para trazer de volta a esperança, porque nós estamos deixando de crer, estamos deixando de batalhar, estamos deixando de orar por aquilo que a gente quer de verdade. E se a gente não depositar a nossa fé, e se a gente não colocar em oração aquilo que é o desejo do nosso coração, aquilo que a gente está esperando de Deus, como que Ele vai se mover? Como que nós vamos mover a mão de Deus sem a fé? Porque todas as coisas são operadas através da fé. E se a gente não crê, e se a gente não orar, como que a gente espera ver o impossível e ver os milagres? E se a gente vir na igreja e só ouvir a palavra, e chegar na quarta-feira a gente nem lembrar mais do que está sendo pregado, como que a gente vai se fortalecer? Como que a gente vai se manter de pé? A pastora leu aqui em Provérbios,
põe os meus mandamentos no teu peito, como um colar. Para que isso? Para que a gente se lembre todos os dias, essa é a palavra de Deus, e o que Ele falou, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus falou que vai fazer conosco, o que Deus falou que vai fazer na nossa vida, você pode acreditar, porque Ele não se arrepende daquilo que Ele diz, Ele não volta atrás nas suas palavras. E se Ele falou que vai fazer alguma obra na tua vida, meu querido, você pode descansar que Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que pode passar os céus, a terra, pode passar o que for, mas nada da minha palavra passará, porque tudo que está escrito na palavra vai se cumprir. Ele disse, foi Deus que disse. A palavra dele não é como a nossa palavra de homens, que hoje a gente fala sim, amanhã a gente fala não, mas Deus diz sim, e é sim eternamente. Ele fala assim, amém, e é amém eternamente. Ele não muda com o tempo, Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Nós somos voláteis, nós balançamos com o vento, sabe? Agora vem um vento de perseguição, aí eu balanço. Agora vem um vento de bênção, aí eu fiquei firme de novo. Aí vem um vento de, sabe? A Bíblia diz que há dois tipos de pessoas: aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, e aqueles que constroem a casa sobre a areia. A Bíblia diz que esses dois homens, um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. Só que um dia veio o vento, e o vento não veio só sobre uma casa, o vento pegou ambas as casas. O vento bateu na casa que estava sobre a rocha, e o vento bateu na casa que estava sobre a areia. E a casa que estava sobre a areia, ela desmontou, mas a casa que estava sobre a rocha, ela persistiu. O que Deus estava querendo dizer com isso? Aqueles que se firmam na palavra de Deus, aqueles que constroem as suas casas baseados na palavra de Deus, pode vir um vento que for que não te derruba. A diferença daqueles que estão permanecendo e daqueles que não estão, é porque muitos firmaram suas casas em fantasias, em falsas ideias, assim como aqueles dois homens que não queriam que Jesus morresse, assim como o próprio Pedro chegou e falou assim: Jesus, eu não vou deixar que o Senhor morra. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: sai daqui, Satanás, você não sabe o que você está falando, a minha obra vai se cumprir, o meu propósito vai se cumprir. E é isso que acontece. O vento, meu querido, ele vai vir para todos, mas se você estiver baseado nessa palavra, você sabe que vai estar ventando, vai estar vindo vento de perseguição, mas você está falando assim: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará a meu favor, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem eu tenho crido. Essa é a diferença, essa é a diferença, essa é a tua diferença. O vento veio para todos, o vento bateu. A Bíblia diz: o sol nasce para justos e injustos. Não tem jeito de você evitar esse tipo de coisa, mas tem como você permanecer pela força da palavra de Deus. Essa noite talvez você possa estar falando assim: nossa, mas essa palavra, sabe, parece que eu já sei tudo isso. Só saber não é o bastante, se você não põe em prática isso que está sendo falado aqui. Talvez eu possa gastar tudo que eu tenho de saliva, tudo que eu tenho aqui, eu posso me gastar aqui, falar, trazer 500 versículos que possam despertar a sua fé. Mas a única coisa que vai te dar a vitória é se você realmente crer em cada uma dessas palavras. Não adianta eu falar, se você não crer. Mas você tem que saber que Deus é por você, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu estou trazendo vários versículos, para que você se firme de verdade na palavra de Deus, para que você saia daqui essa noite sabendo que você pode sonhar novamente, que os teus sonhos não são sonhos comuns, mas são sonhos de Deus. Que você saia daqui essa noite falando assim: a coisa está cada dia mais difícil lá fora, as coisas estão cada dia mais estreitas lá fora, mas eu sei que Deus está comigo, então eu não serei abalado. É isso que você precisa essa noite. E às vezes tem alguém aqui que já pode estar até falando assim: ah, mas eu já ouvi várias palavras falando sobre isso e as coisas não aconteceram. Eu já ouvi várias palavras falando que eu ia vencer e até agora eu continuo do mesmo jeito. Quero te dizer uma coisa: você está aqui hoje é porque você continua vencendo. Você está aqui hoje, você já venceu muitos que diriam: ele não chega lá. Você sabe que muitos não chegaram onde você chegou. Você já viu na sua própria vida
que muitos passaram por coisas parecidas e já ficaram para trás, e você tem conseguido ficar dia após dia. É porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e a glória dele tem se renovado nas nossas vidas. É por isso que nada está acabado. Tu fala assim: nossa, mas até ontem estava uma luta, estava um sufoco, estava difícil. Meu querido, são difíceis mesmo as provas, são difíceis, mas essa dificuldade toda vai valorizar o grande dia da tua vitória. Aí o teu sorriso é muito mais doce, aí a tua risada é mais gostosa, porque você sabe o quanto foi suado para chegar aonde você chegou, e aí você sabe que não foi a tua mão, mas foi a mão de Deus. Ontem eu estava assistindo um vídeo, e aí era um coral fazendo uma apresentação musical, várias músicas lá tocando, e uma das músicas que tocou lá disse uma frase que eu anotei na hora, porque eu falei: meu Deus, essa frase é espetacular. E a frase dizia assim: a minha mão, ela é pequena para realizar tudo que eu espero realizar, mas a mão do meu Deus sustenta o universo, ela pode fazer o que eu não posso fazer. É esse nosso Deus que a gente serve, é o Deus que está sustentando a terra nas suas mãos. Ele é o Deus que pode sustentar a tua vida e pode fazer o impossível para você. Se Ele já parou até o sol, se Ele já fez até a sombra do sol retroceder a favor daqueles que o amam, o que Ele não vai fazer a teu favor? O que Ele não pode fazer para que você consiga aquilo que você tanto espera? E eu só quero te falar mais uma coisa: quando Ele fazer aquilo que você está esperando, não deixe de testemunhar e de dar glórias a Ele. Não deixe de glorificar a Deus pelos teus milagres, para que todos saibam que aquilo que você conquistou não foi você, mas foi a mão do teu Deus. Não deixe de glorificar Ele, não deixe de adorá-lo, porque tudo vai voltar para Ele. Todas as coisas, a gente pode receber o mundo de Deus, mas Ele é o digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Sabe, as pessoas podem orar por você, podem fazer grandes coisas para te ajudar, mas a mão de Deus, ela é mais forte do que tudo isso, e ela é digna de receber todo louvor, toda adoração. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos 146. Amém? Salmo 146, versículo 3 em diante, para fortalecer a tua fé, para você entender quem é o teu Deus. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles, o que guarda a verdade para sempre, o que faz a justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta o abatido, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, o Senhor sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. O que Ele não faz aqui? O que está falando aqui? O que está faltando? O que você precisa, Ele faz. Tudo que você precisar, Ele tem poder para fazer. Ele é o teu Deus. E voltando, só para encerrar a história desses dois discípulos. Diz que Jesus começa a falar para eles: e por que eu falei tanto da palavra? Porque o próprio Jesus disse para eles, falou assim: gente, vocês não entenderam o que estava escrito desde os profetas, desde Moisés até os profetas, vocês não conseguiram entender o que estava na palavra. Tudo que estava na palavra se cumpre. Era o que ele estava falando para aqueles discípulos. Tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, tudo que Deus já deixou registrado vai se cumprir. Então tudo que você lê nessa Bíblia, todos os versículos que eu citei aqui, tudo isso é uma verdade para nós.
Foi o que Jesus falou para aqueles discípulos. E aí eles continuam caminhando, Jesus começa a explicar toda a Bíblia para eles. Vocês estão muito devagar, eu vou explicar de novo para vocês, porque vocês já conheciam tudo isso. E eu vou explicar de novo a minha palavra. E ele começa a explicar toda a Bíblia para eles, começa a explicar todas as escrituras para eles. E aí chega no momento onde ele fala assim, onde eles chegam no caminho deles, na casa deles. E aí Jesus fala, ó, eu vou continuar nesse caminho. E aí os discípulos falam assim, não, fica com a gente, já está tarde, fica aqui com a gente. E aí Jesus senta na mesa com eles. E aí Jesus parte o pão na mesa com eles. Naquele momento que Jesus parte o pão na mesa com eles, os olhos deles são abertos. E eles reconhecem que Jesus Cristo era aquele que falava com eles. Agora aqui, tem duas coisas fundamentais para você entender o que você deve fazer, para que você entenda também a palavra de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Eu já falei, você precisa da fé que vai mover a mão de Deus. Você precisa crer nele. E você precisa sentar na mesa com ele. Sentar na mesa significa comunhão. Você precisa ter comunhão com Jesus. Você precisa ter comunhão com Deus. Não basta simplesmente ter uma vã comunhão que vem de vez em quando na igreja e não para se relacionar com Deus. Quando estamos falando de mesa, você está falando de comunhão, de alimentar, Jesus tete a tete com você, um local só para você e ele. Feche seus olhos nesse momento. Pensa que local maravilhoso esse agora. Você na mesa com Jesus, só vocês dois, e um pão quentinho, onde ele reparte para você, dizendo, esse é o pão da minha presença, essa é a minha palavra que te alimenta, esse é o pão da vida, esse é o pão que você se alimenta e você não tem mais fome, esse é o pão que te sustenta para sempre. O momento de você e ele na mesa, é o momento onde você pode falar o que você quiser para ele, é o momento onde não tem protocolos para você seguir, você não precisa orar como, Senhor, meu Deus, com palavras, bonitas. Você pode ser simplesmente você, porque nesse momento é o momento onde Deus está te vendo. E a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele conhece e esquadrinha o teu coração, que Deus te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe. Não há nada em você que passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus, Ele te conhece. Às vezes você fala assim, a gente veste roupas para sair, a gente coloca as nossas melhores roupas para dar uma melhor apresentação para o nosso eu. A gente veste roupas bonitas para tentar deixar o nosso ser um pouco mais agradável. As mulheres fazem aquela maquiagem maravilhosa para tentar ficar mais bonita, para ficar com o rosto mais bonito. Os homens vestem as suas melhores roupas, penteam seus cabelos para ficar com uma aparência mais agradável. Mas eu quero te falar uma coisa, Jesus, Ele te conhece sem maquiagem, sem máscara e até sem roupa. Jesus conhece cada defeitinho do teu corpo, aquilo que ninguém conhece, aquilo que você esconde de todo mundo, aquela unha escondidinha lá no teu dedinho do pé, que você esconde ela, Deus conhece tudo de você. Ele esquadrinha o teu coração e conhece cada detalhe do teu ser. Não adianta você colocar uma roupinha bonitinha para sentar na mesa com Deus e tentar disfarçar as tuas falhas, porque Ele te conhece nu. Ele conhece tudo que você tem, tudo que você tem para oferecer e o que você não tem para oferecer também. Ele sabe de você, Ele sabe da sua vida. E por que eu estou falando isso? É porque mesmo sabendo de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de tudo aquilo que a gente tem de ruim, a Bíblia diz que Ele não nos separa, que nada nos separa do amor dEle. A Bíblia diz que mesmo a gente sendo pecador, Ele se aproxima de nós, Ele nos ama, e Ele nos ama, e Ele nos ama a ponto de ter morrido por nós na cruz do Calvário. É isso que importa para nós. Mesmo a gente tendo milhões de defeitos, mesmo a gente sendo incapaz, é esse amor de Deus que tem sustentado a nossa vida, que tem estado ao nosso lado, e é esse amor de Deus que vai fazer com que o impossível se torne possível nas nossas vidas, que o teu sonho se torne realidade. É porque Ele te ama, independente dos teus erros e dos teus acertos, Ele continua te amando, Ele continua sendo Deus. Esses dias eu teve uma semana, umas 2 semanas atrás,
eu realmente, aquela semana eu falei assim, nossa, Deus está me guardando mesmo. Eu saí primeiro de moto para ir para academia, e eu sempre ando com a viseira aberta. Naquele dia, não sei porque, eu fechei a viseira, e eu estou indo, e um ônibus dá uma pedrada bem na minha viseira. Se eu tivesse com ela aberta, talvez eu estava sem um olho nesse momento. E naquele momento eu já glorifiquei a Deus, eu falei, Deus, foi o Senhor que mandou fechar essa viseirinha, né? E aí depois, na mesma semana, também um carro me deu uma fechada, eu nem sei como que eu desviei dele, e aí eu saí, né, depois dessas daí, você sai com o coraçãozinho, né, batendo rapidinho. E aí eu saí e falei, Deus, mais um, né? E aí naquele mesmo momento eu me lembrei, eu falei assim, nossa Deus, eu nem era digno do Senhor ter me ajudado nesses momentos, porque eu tinha lembrado das minhas falhas de poucos minutos atrás. Mas aí naquele momento, Deus também me fez lembrar que o amor dele não muda conforme os meus erros, nem aumenta conforme os meus acertos. O amor dele é incondicional, e a palavra incondicional significa não se altera conforme o que você faz. Esses discípulos, logo após Jesus ter sentado na mesa com eles, o momento da comunhão deles com Jesus ali, o momento onde eles estão face a face, e Jesus parte o pão, aí os olhos deles se abrem, e aí Jesus desaparece, e aí o que acontece com eles? Eles falam assim, era Jesus, e não estava o nosso coração fervendo enquanto ele falava as suas palavras? Não estava o nosso coração fervendo enquanto ele nos dizia tudo sobre a palavra dele? O que tem acontecido conosco é que o nosso coração precisa voltar a ferver quando a gente ouve essa palavra, sabe? A gente não deve mais ficar vindo na igreja e falando assim, nossa, mais uma palavra, mais um culto, mais um domingo, mais uma quarta-feira. Mas o que Deus está querendo é que o nosso coração volte a ferver enquanto Ele fala, que o nosso coração volte a se alegrar enquanto Ele está dizendo as coisas, enquanto Ele está falando, eu vou fazer, eu vou te abençoar, ou independente do que Ele estiver falando, que o nosso coração volte a queimar de amor por Ele, porque o coração dele nunca parou de queimar de amor por nós. A história continua, e só para a gente encerrar, os discípulos eles saem loucos para testemunhar, e eles entram na casa onde estavam os outros discípulos, os outros apóstolos, e aí eles falam assim, gente, é verdade, Jesus ressuscitou, a gente esteve com Ele. E naquele momento aparece Jesus lá, e Jesus fala assim, estou aqui agora. E aí eles começam a ficar assustados, porque eles acham que estão vendo um fantasma, um espírito. Aí Jesus fala assim, ei, eu não sou um espírito, eu tenho carne e osso, vem cá, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar nos meus pés. Quero que você já fique de pé com seus olhos fechados. O que Deus está querendo dizer quando Ele diz, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar nos meus pés? Ele está querendo dizer para você, para a sua igreja, Ele está querendo dizer para mim, ei, toca aqui, veja, eu já venci por você. A vitória já está aqui, as marcas estão nas minhas mãos, as marcas estão nos meus pés, mas a morte não me deteve, eu estou vivo, e agora eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra dele. Ele venceu, Ele foi até a última consequência por você, Ele foi até a última consequência naquela cruz, Ele teve que chorar, diz que o suor dele foi transformado em sangue no Getsêmani, Ele apanhou demais, Ele sofreu demais, é até apelidado, né, a via dolorosa de Cristo, porque foi doloroso, Ele teve que ser pregado na cruz, teve que sofrer tudo que Ele sofreu, mas Ele não desistiu, porque Ele tinha um alvo, e o alvo era a tua salvação. Agora, o que Deus está querendo dizer essa noite é, ei, não desista também, eu fui até a última consequência por você, mas agora é hora de nós irmos até a última consequência por Ele. Não importa o que aconteça lá fora, não importa o que a economia aconteça, não importa o que aconteça, sabe, com quem está ao nosso redor, não importa, o que importa é que nós seremos como aquela casa que está firmada na palavra, na rocha, e nós não seremos abalados conforme as circunstâncias. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Essa noite,
antes da gente ministrar o último louvor, que você com seus olhos fechados, que você tenha um momento de mesa com Deus, que você tenha um momento de comunhão com Deus. Você fala assim, mas como assim um momento de mesa, um momento de comunhão? Que você esqueça tudo nessa hora, que você feche os seus olhos e esqueça tudo, e você entre num lugar só você e Jesus, um lugar só para vocês dois e mais ninguém, um lugar onde ninguém vai te incomodar, um lugar onde você pode abrir tudo que está dentro do seu coração, e onde você pode expor todos os seus anseios, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, e até mesmo os seus medos, onde você pode falar a verdade para Ele. Ele está querendo ouvir a verdade do teu coração. Ele já conhece a verdade, mas Ele quer ouvir a verdade, assim como Ele encontrou aquela mulher samaritana no tanque, e Ele falou assim, e ela chegou e falou assim, eu não tenho marido, e Ele disse, dissestes bem, disseste a verdade, você não quis me enganar, eu já sei toda a tua história, mas eu quero ouvir da tua boca qual é o teu desejo, eu quero ouvir da tua boca qual é a tua vontade. Sabe por que eu quero ouvir da tua boca? Porque eu quero me relacionar com você, eu não quero ser seu Deus distante, sabe, para ter um Deus distante, você pode ir para qualquer lugar, aonde você for vai ter uma história de um Deus aí, que Ele é um Deus distante, mas o nosso Deus é o único Deus que se relaciona e que senta na mesa com o seu povo. Ele é o único Deus que entre os seus atributos, até no tabernáculo, Ele colocou uma mesa, e Ele sempre vai colocar uma mesa, para se lembrar, que naquela mesa, é o lugar de você e Ele ter comunhão, é o lugar onde vou ficar só vocês dois. Tenha esse momento com Ele, e não saia daqui essa noite com dúvidas no seu coração. O que você precisa ouvir para crer? O que mais você precisa ouvir? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Essa noite ninguém vai impedir Deus de agir, essa noite ninguém vai impedir Ele de fazer os milagres que Ele quer fazer no meio do teu povo, essa noite ninguém vai impedir a mão de Deus de tocar até na sua vida, mas tem esse momento de mesa com Ele, tem esse momento de comunhão com Ele. Às vezes você fala assim, não, Alexandre, mas eu já tive sonhos, e meus sonhos estão se decepcionando, e meus sonhos estão se frustrando, e já faz tanto tempo que eu ouvi algumas coisas. Põe a tua fé em ação, porque a tua fé nesse momento vai fazer a mão de Deus agir, porque Deus está falando, você faz tempo que você está esperando, mas quantas vezes você tem orado por isso? Quantas vezes todos os dias você tem posto isso na minha presença? Temos que lutar por aquilo que é o desejo do nosso coração. Não adianta colocar lá longe e ficar somente sonhando e não fazer nada. É hora de você colocar em prática. E como você coloca em prática? Com a oração, com a fé, com a esperança que ressuscitou Jesus dentre os mortos, com a esperança que trouxe a vida de volta, e Ele traz a tua vida de volta hoje à tona também. Tem esse momento, começa a falar com Ele, começa a falar com Ele na mesa, é só você e Ele, não deixa ninguém te atrapalhar, começa a falar com Ele, qual é o desejo do teu coração, um lugar só para vocês dois, um lugar só para você e o teu Criador, um lugar só para você e o teu amado. Se você não consegue falar com Ele aqui agora, abre o teu coração, Senhor, me ajude a falar contigo, me ajude a te encontrar essa noite. Eu quero dizer que aquilo que você tem almejado, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer todas as coisas. Por muito tempo eu já estive também descrente, por muito tempo também eu também perdi a esperança de ver certas coisas, mas Deus está falando, fale comigo na mesa, porque eu vos batizarei de esperança novamente, eu vou lhe dar um batismo de esperança, e você vai voltar a esperar aquilo que eu quero que você espere. Se você não espera nada, você não tem aonde chegar, mas aquele que espera vai alcançar a bênção do Senhor. Começa a falar com Ele, clame a Ele. Sabe qual é a grande diferença das mulheres e homens que alcançaram a vitória de Deus na palavra? Você vê o cego de Jericó, ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que Jesus era a única esperança para ele.
A mulher do fluxo de sangue atravessou a barreira de uma multidão de pessoas para tocar na orla da sua veste, porque sabia que somente Jesus era a esperança para ela. Eu quero te dizer que não importa o que você esteja passando, Jesus é a única esperança para nós, seja para ser o que for, Jesus é a esperança nossa, mas nós temos que correr, tocá-lo, gritá-lo, chamá-lo, até que chame a atenção dele, até que ele nos veja e até que a gente alcance aquilo que a gente está esperando. Você tem que ter uma atitude diferente para você ter um resultado diferente. Não adianta fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente, mas a partir do momento que você chama a atenção de Deus de uma forma diferente, Ele vai te dar um resultado diferente, Ele vai te responder diferente. Busque esse pão da presença, busque essa comunhão e deixa o teu coração queimar com a palavra dEle. Deixa o teu coração queimar com a palavra dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queima o nosso coração essa noite, Pai. Nós não queremos ser mais pessoas que ouvem a palavra e que ela entra por um ouvido e sai pelo outro, e que a gente não consiga mais acreditar no que o Senhor está falando, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa noite, Pai, nós como igreja, como um só coração, como um corpo vivo e ajustado por Ti, Senhor, nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos traga de volta a esperança, porque nós cremos, ó Pai, nós cremos que veremos o impossível acontecer, ó Pai. Nós cremos que veremos, ó Pai, aquilo que nós, Senhor, aquilo que nós tanto esperamos, ó Deus. Não importa o quão impossível isso seja para os homens, pois sabemos, ó Pai, que para o Senhor tudo é possível, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca no coração da Tua igreja, Senhor, que a palavra do Senhor não se esvá do coração de ninguém, Pai, mas que a palavra do Senhor permaneça como uma rocha inabalável, que vai nos firmar no dia da adversidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz de volta a esperança, traz de volta a fé que se foi, Pai, traz de volta a fé que se foi, e que a gente veja os milagres acontecendo, Pai, que a gente veja o impossível acontecendo, porque nós declaramos que só o Senhor é Deus, e nós declaramos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Nós declaramos que o Senhor reina em nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é o Deus de toda majestade, de toda honra e de toda glória, e nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos que Tu és o Deus da nossa vitória, porque Tu és Jeová Jireh, porque Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso Jeová Nissi, Tu és, Senhor, a nossa justiça, Tu és o nosso Deus, ó Pai, e o Senhor fará o impossível acontecer na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos sobre o vale de ossos secos, que volte a ter vida. Profetizamos sobre o vale de morte, que volte a ter vida, Pai. E nós profetizamos que nessa casa será contado os testemunhos do Teu povo, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome, Jesus. Batiza-nos de esperança, Pai. Traz de volta a esperança da Tua igreja, e nós Te adoraremos, e nós Te louvaremos, e nós Te exaltaremos, porque só o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus, ao poderoso Deus. Vamos encerrar esse culto, buscar na Sua presença, sendo ministrados e ministrando o coração de Deus. É impossível viver sem a presença de Deus. Vamos chamá-lo de poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, o Rei de toda a terra, no trono, grande Deus, glorifique meu Pai. E ao Cordeiro, erga suas mãos para Ele, seja livre para adorar.
seja o louvor. Seja a honra. Glória sempre eterna. Seja a glória. Domínio, soberania sobre todas as coisas. Seja o domínio Eternamente. pelos séculos dos séculos. Amado da nossa alma. Seja a honra. Recebe a adoração do seu povo, da sua igreja. Seja a glória. Seja o domínio Pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Declare com toda ousadia no Espírito. Poderoso Poderoso Nós tributamos majestade e poder. Poderoso É Ele que está ministrando esta noite sobre nossas vidas. minha alma anseia por Desejamos essa ti. presença. Leva-nos hoje curados. Leva-nos sarados hoje. Poderoso Derrama sobre cada família que está aqui presente hoje. Todo o poder, toda a autoridade do nome de Jesus. Poderoso Leva-nos pela sua presença. minha alma anseia por ti. Ó Deus, de toda honra e toda glória, Deus majestoso e soberano, que nos conhece na intimidade do coração, que sabe que esta noite fomos ministrados pelo poder da sua verdade, que sabes que somos dependentes, ó Deus, do poder desta palavra. Deus que nos conhece no íntimo, hoje, olha para nós na sua misericórdia e no seu amor. Ao que está sentado Leva-nos, ó Deus, deste lugar, carregando os nossos feixes no da colheita, Senhor, daqueles que amam a Ti. Leva-nos hoje e ao para vencer mais uma semana. Leva-nos, ó Deus, para viver o melhor que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós abençoamos. Seja a honra. Abençoamos a todos que estão aqui presentes. Abençoamos todas as famílias. Seja a glória. Abençoamos essa semana, Deus, no poder do Seu nome. Seja o domínio Para sempre, para sempre. pelos séculos dos séculos. Ele é o poderoso. Poderoso Deus. Já foi ministrado hoje. Poderoso para fazer obras maravilhosas. Poderoso Você já ouviu a voz de Deus hoje? Poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Poderoso O Deus que agirá por você. O Deus que nunca desistiu de você. anseia por ti. Busque cada vez mais. Poderoso Veja que eu vou Deus. Poderoso Deus. Deus que nos livra de todo tipo de mal. Poderoso Deus. Desejamos a sua presença. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Olha para as nossas vidas. Poderoso Deus. Faz obra de poder essa semana. Age em favor dos seus. Poderoso Deus. Deus exaltado, Deus glorificado.
Espírito seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Que Ele resplandeça seu rosto e nos dê a sua paz. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele: eu não sei viver sem Jesus. E você?